A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Caros telespectadores do programa Presença Espírita, boa noite. Muitas pessoas confundem o espiritismo com o fenômeno mediúnico, acreditando que as duas coisas são uma só. O fenômeno mediúnico, entretanto, a mediunidade, como conhecemos, é um fenômeno muito mais antigo, que remonta aos tempos mais recuados da humanidade. E ele tem, ao longo de toda a trajetória humana, diversos momentos de expressão. No século XIX, entretanto, quando começam a acontecer os fenômenos de Hydesville nos Estados Unidos, começa a se observar esse fenômeno mediúnico de uma forma diferenciada. No mesmo século XIX, os fenômenos de Hydesville já haviam começado por volta da década de 1840, e na década de 1850, na França, Hippolyte Léon Denis Rivail, um célebre pesquisador, um pedagogo, um cientista, um estudioso, vai ser convidado a observar os fenômenos das mesas girantes. E nesses fenômenos das mesas girantes, então, Rivail, o professor Rivail, tem o seu primeiro contato com aquilo que seria o fenômeno mediúnico. E ele vai então se debruçar como um pesquisador a entender o que estava por trás daquele fenômeno. E então, com o pseudônimo de Allan Kardec, o professor Rivail codifica a doutrina espírita e, a partir de O Livro dos Espíritos, como a primeira publicação espírita que vem à luz em 18 de abril de 1857, ele nos traz a mediunidade, mas não só ela, mas principalmente em se tratando de mediunidade, sob uma nova perspectiva. A mediunidade passa então a ser estudada e compreendida. Entende-se que é um fenômeno inerente ao ser humano, que a mediunidade já faz parte do arcabouço de células do próprio corpo físico que trazemos para a Terra quando reencarnamos, e que nos tornamos médiuns com um objetivo maior, com o objetivo de, através do exercício da mediunidade, nos desenvolvermos. A mediunidade é o momento em que temos a oportunidade de, através do intercâmbio espiritual, no contato com aqueles que já deixaram o corpo físico, de estabelecermos essa ponte, essa relação, porque o médium é o intermediário, é aquele que vai oportunizar a comunicação dos espíritos dos chamados mortos, daqueles que já não têm mais o corpo físico. E esses espíritos, então, na manifestação mediúnica, vão trazer para nós, em primeiro lugar, a comprovação da imortalidade da alma. Mas, acima disso, nos trazem, na comunicabilidade dos espíritos, na comunicação mediúnica, muitos ensinamentos. Eles nos mostram aquilo em que nós mesmos nos equivocamos. Eles nos trazem a oportunidade de identificarmos, no além-túmulo, não só a sobrevivência da alma, mas aquelas mazelas humanas que ainda precisamos superar. Então a comunicação mediúnica, ela vem nos mostrar que somos essas almas imortais, essas almas eternas, esses espíritos que estamos numa caminhada ascensional, evolutiva, desde o momento em que fomos criados, sempre buscando a nova oportunidade. O fenômeno mediúnico, ele vem trazer então
esse intercâmbio, esse contato, e vem nos permitir vencer a morte, vencer o temor da morte, compreender que deixar o corpo físico é apenas mudar de plano vibracional, é apenas passar para um outro plano, mas que permanecemos sempre vivos. Boa noite, amigos do Presença Espírita. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de moral cristã. Esses dias estava ouvindo Haroldo Dutra, eu gosto muito de ouvir Haroldo, e ele dizia assim, olha, Gandhi disse uma vez que se todos os livros da Terra fossem perdidos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, muito pouco teria sido perdido. Gandhi que não era cristão, diga-se de passagem. De forma que nós podemos discutir algumas coisas, como a natureza do Cristo, como de uma religião para outra nós podemos mudar a concepção. Para algumas religiões o Cristo é o próprio Deus, para nós espíritas nós temos um entendimento diferente, enfim. Nós podemos discutir estas coisas. Para os judeus e para os islâmicos, Cristo foi talvez só um profeta, enfim, podemos discutir isso. Mas há uma coisa intocável, há uma coisa indiscutível, que é a moral cristã. A moral cristã. A moral de alguém que não só falou, mas vivenciou aquilo que falava. Jesus falou muito em humildade. É verdade. Mas vivenciou a humildade ao extremo, nascendo numa manjedoura entre os animais, trabalhando com o seu pai na carpintaria. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Maria, mãe de Jesus, havia obtido a oportunidade de que Jesus fosse para o Sinédrio aprender com os doutores da lei. E Jesus fica com seu pai no trabalho humilde da marcenaria. Quando se despedia dos seus amigos, na última ceia, quer ser lembrado com uma toalha cingida ao colo, lavando os pés de cada um de seus apóstolos. E deixa-nos pregado no madeiro infame, maltrapilho e humilhado. Viveu a humildade na própria carne, mas também viveu profundamente um outro grande ensinamento, o ensinamento do amor. Um amor que extrapolou tudo aquilo que entendíamos. O amor que vem nos convidar não mais a amar aquele familiar, aquela criatura próxima, mas o amor que nos convida a amar e perdoar os nossos inimigos. Mas não foi o amor teoria, foi o amor que do alto da cruz, nos últimos suspiros, levanta o olhar aos céus e, numa demonstração profunda de amor aos seus algozes, diz: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem.
E ainda assim, antes do desencarne, Jesus recebe o anjo da caridade. E nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele recomenda ao anjo da caridade que vá recolher Judas na zona umbralina, porque o seu traidor acabara de suicidar-se. A moral vivida na plenitude. Que Deus abençoe a todos. Uma das maiores dificuldades para as doutrinas espiritualistas encontra-se em fazer uma ligação com a justiça divina e as dores que hoje assolam a nossa humanidade. Não obstante diversas filosofias apresentarem a doutrina da palingenesia, das vidas sucessivas, como uma solução aparente, apenas no Espiritismo, nós vamos encontrar o seu desenvolvimento pleno, com todas as características que embasam essa teoria e que fazem a mais consentânea com a ideia de um Deus justo e bom. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a doutrina da reencarnação foi nos apresentada com uma forma lógica, abalizada pela razão, o que levou diversos estudiosos a buscarem confirmar a teoria através dos fatos, retirando o conceito de vidas passadas daquele misticismo que até então impregnava esta crença. Lembramos, por exemplo, de Ian Stevenson, cientista e professor da Universidade da Virgínia, que criou uma rigorosa metodologia de estudos de casos que sugerem a tese reencarnacionista. Através de entrevistas, de comprovações, de checagens, ele e a sua equipe encontraram diversos casos que sugerem uma existência pretérita. Já nas fileiras espiritistas, nós encontramos Hernani Guimarães Andrade, notável pesquisador que publicou a obra Reencarnação no Brasil, quando ele apresenta-nos 8 casos verificados e que sugerem a reencarnação. Entre eles, nós lembramos do caso de Simone, que entre 2 e 4 anos começou a falar palavras em italiano, apesar de que seus familiares não tivessem contato com esta língua. E entre as suas diversas lembranças, contava a menininha que certa feita estava no Capitólio com a sua prima Afonsa Dinari e que em dado momento estoura uma bomba, levando-a provavelmente à desencarnação e explicando desta forma o medo incontrolável que a criança sentia de aviões, dizendo que eles iriam invadir a sua casa. É interessante notar que a partir dos 4 anos, essas recordações cessaram. Também nós temos o pesquisador espírita Hermínio Miranda, que através da sua obra Arquivos Psíquicos do Egito, ele nos traz as pesquisas do Dr. Wood, que através da mediunidade de Eve, apresenta-se um espírito que se denominava Nona. E ele dizia-se, esse espírito, uma dama que havia vivido no Antigo Egito. E o espírito Nona trouxe à atualidade a pronúncia da antiga língua egípcia, vista que os egiptólogos apenas conheciam a escrita através dos hieróglifos, mas a sua pronúncia até então era completamente desconhecida. Antes deles, outros pesquisadores estudaram profundamente a reencarnação, inclusive vários espiritistas, como Gabriel Delany, que em sua obra Reencarnação apresenta-nos diversos casos que não deixam dúvidas sobre a veracidade da tese reencarnacionista. Em um de seus capítulos, fala ele das crianças prodígio, citando Mozart, que aos 4 anos executava sonatas e aos 11 compunha óperas, ou Beethoven, que aos 10 se distinguia pelo notável talento em executar músicas instrumentais.
Vejam que ninguém havia explicado para essas crianças a teoria musical, elas trouxeram já dentro de si esse conhecimento inato. Conta ainda Gabriel Delany o caso de um pastor sem instrução, que muito moço em 1836 atraía a atenção dos sábios da época. Conta-se que um matemático lhe perguntou certa feita qual o número que, elevado ao cubo e adicionado da soma de 5 vezes o seu quadrado, é igual a 42 vezes ele próprio mais 40. Acredito que todos já fizemos essa conta. Mas o nobre pastor, em menos de 1 minuto, responde a pesquisador, ao matemático, que o número correto era o número 5. Onde ele aprendeu, sem instrução nenhuma, a fazer contas tão complexas? E é assim, meus amigos, minhas amigas, que a doutrina espírita, embasada em pesquisas científicas, apresenta a justiça divina como instrumento de nossa evolução, através de diversas existências, quando a criatura busca incessantemente a sua felicidade, que é a nossa certeza, que é o nosso destino. Todos nós estamos destinados à felicidade, fruto direto da conquista da perfeição relativa, que todos nós um dia alcançaremos. Olá, amigos, telespectadores do programa Presença Espírita. Muito boa noite. E a pergunta de hoje, que as pessoas sempre nos questionam, é se o Espiritismo possui a crença em Deus. E a resposta é sim. O kardecismo possui a crença em Deus, como sendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É a causa da minha vida, da sua vida e de tudo que há no nosso universo. Nós sabemos que a crença em Deus é algo muito antigo. Supõe-se que vem com Abraão, mais tarde consolida-se com Moisés e na sequência com Jesus Cristo, essa crença no poder de Deus vem mais fortalecida. E o Espiritismo não só acredita em Deus, como também em Jesus. Porém, é importante aqui fazermos uma pequena distinção. Enquanto algumas religiões acreditam que Jesus seria a própria encarnação de Deus, para o Espiritismo, Jesus e Deus são seres distintos, sendo Deus o Criador e Jesus um espírito bastante experimentado, que já tendo passado por todos os degraus da escala evolutiva, atendeu à perfeição relativa. E com essa perfeição, chegando a um espírito crístico, é o governador do nosso planeta. Portanto, o Espiritismo é uma religião baseada na moral cristã, nos preceitos ensinados por Jesus. E é justamente com Jesus Cristo que a fé traz uma conotação diferente. Vem de uma forma muito mais proativa. Basta analisarmos que cada pessoa que Jesus atendia, e isso é muito bem falado nos evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, que ele trazia a seguinte fala: a tua fé te curou. Quando não muito, vá e não peques mais. Jesus, com esses ensinamentos, nos ensina a necessidade de nós termos uma fé com ação. E a fé, nós sabemos que ela é uma vontade direcionada, é uma força poderosa, capaz de alterar os fluidos do agente universal, alterando até mesmo o estado de saúde da pessoa.
Há, inclusive, atualmente, muitos estudos científicos sobre o poder da fé, em que pessoas que têm fé, que processam uma fé, elas são mais rapidamente curadas de infecções, recuperações cirúrgicas, até mesmo do que pessoas que não professam nenhuma fé. E é justamente por isso, porque a fé transforma a nossa vontade, o fluido universal com relevância, trazendo alterações no nosso estado emocional, no nosso estado de saúde. Uma boa noite e um beijo no coração de todos.